Nós temos aqui o músculo flexor superficial dos dedos. Então nós temos aqui a função e a posição. Então a função flexionar, posição superficial, é um músculo superficial, tá ok? Então essas são as práticas mais modernas utilizadas na nomenclatura de estruturas anatômicas nos dias de hoje. Então vamos lá. Dentro do estudo da anatomia, nós também aprendemos a identificar aspectos morfológicos. Esses aspectos morfológicos eles podem ser divididos em normais ou também podem ser chamados de variações anatômicas. O que é um aspecto morfológico dito normal? É uma característica predominante na população. Então, por exemplo, você tem uma população, é isso? Você tem uma população e digamos que nós estamos verificando uma característica. Então, essa porção da população aqui, ó, essa porção da população é a maioria da população, não é isso? Então, toda e qualquer característica que esteja nessa porção da população, ela é tratada como uma característica, como um aspecto morfológico normal. É uma característica estatisticamente normal. O que seria uma estatisticamente normal? Uma característica que aparece na maioria dos indivíduos de uma determinada população, certo? E aí nós temos também o que a gente chama de variação anatômica. O que é uma variação anatômica? É a fuga do padrão morfológico sem prejuízo funcional. Então, geralmente, variações anatômicas estão aqui, ó, em quantidades menores da população, certo? Na grande maioria, não é isso? Da população, elas apresentam características normais. O que é uma característica normal? É uma característica predominante em uma população, tá ok? Já as variações anatômicas é uma característica que está em menor quantidade na população e ela ainda tem um adendo ainda. Então, ela é a fuga do padrão morfológico, então ela não está dentro desse padrão estatístico, mas ela não causa prejuízo funcional, tá ok? Ela não vai causar prejuízo à função. Então, por exemplo, a maioria dos seres humanos eles têm 5 dedos, mas você pode encontrar pessoas com mais de 5 dedos, a polidactilia. Você pode encontrar pessoas com mais de 5 dedos. Contudo, essa variação aqui, ela não vai causar uma perda funcional. O indivíduo ele vai continuar podendo agarrar um objeto, ele vai continuar podendo pegar uma caneta, ele vai continuar podendo levantar uma colher com essa mão de 6 dedos. Outra característica, outra variação anatômica é o formato do estômago, certo? Então, isso aqui só pode ser percebido, pessoal, com a dissecação. Então, se você abre 10 estômagos, você vai perceber estômagos com padrões um pouco diferentes. Então, você vai ver que os estômagos eles apresentam padrões um pouco variáveis, não é isso? Então, essas variações anatômicas, elas não causam prejuízo funcional. O indivíduo ele não vai deixar de digerir a sua comida, né, o seu bolo alimentar que chegou pelo esôfago, ele não vai deixar de digerir seu bolo alimentar porque seu estômago ele é um pouquinho mais curto, ele é um pouquinho mais achatado, certo? E aí nós temos aqui o campeão das variações anatômicas, né, que são os vasos sanguíneos. Então a disposição dos vasos sanguíneos, no corpo, né, dos seres humanos ou também de mamíferos, como no geral também, eles possuem variações. E essas variações, elas não causam prejuízo funcional. E a outra característica aqui também, pessoal, nós temos por exemplo, pessoas que, por exemplo, têm o ápice do coração voltado para o lado direito, não é isso? A dextrocardia. Então, pessoas que têm o coração com a ponta voltada para o lado direito, então, elas são pessoas fora do padrão normal, mas não têm prejuízos, elas não possuem prejuízos funcionais, tá ok? Existe até um filme de ninja, não sei, é dos anos 2000, que o cara vai matar um indivíduo e ele atira do lado esquerdo e não mata, por quê? Porque o coração, o ápice, a parte ventricular, né, do coração, a parte do ventrículo do coração está voltado para o lado direito. E aí ele sobrevive a esse assassinato, essa tentativa de assassinato. Existe até relatos, né, reais sobre isso, ok? Então, característica normal é aquela que está dentro do padrão
é o que está dentro do padrão da população, é o que é predominante na população. Variação anatômica é a fuga do padrão morfológico sem prejuízo funcional. E aí quais são as principais características que vão fazer com que essas variações anatômicas elas ocorram? Então, por exemplo, a idade. Então existem variações morfológicas discretas ao longo da vida. Então você vai perceber que o indivíduo, no seu estado de infância, ele vai ter, por exemplo, cabeça maior, o tronco mais desenvolvido, órgãos genitais menos desenvolvidos, conforme ele vai crescendo, não é isso? Os órgãos genitais, por exemplo, eles vão se desenvolvendo, outras características morfológicas, como, por exemplo, em homens, aparecimento de barba, não é isso? Aparecimento de pelos pelo corpo, tá ok? A mudança da coloração dos olhos, mudança da coloração do cabelo, não é isso? Você vai notando que a sua pele vai ficando mais desgastada. Então, essas variações morfológicas discretas ao longo da vida são causadas pela idade. Já no gênero, né, são as variações morfológicas distintas em função das ações genéticas e hormonais. Então, o homem e a mulher eles vão possuir variações morfológicas que são características do seu gênero. Tá, okay? São características do seu gênero. Por exemplo, na mulher, desenvolvimento das mamas, não é isso? Processo de menstruação, tá ok? E aí nós também temos outras características, não é isso? Que são fatores importantes para o surgimento das variações anatômicas, que é a etnia. Então, só um adendo, né? Tome cuidado, a gente sempre fala em etnia e não raça. Só existe uma raça, que é a raça humana. Etnia, existem várias etnias dentro da raça humana. Então, a etnia ela contribui com diferenças físicas facilmente visíveis, né? É uma diversidade gerada pela colonização de vários ambientes. Então, por exemplo, pessoas negras da África, elas têm o nariz mais alargado, isso, a pele negra, a pele com a quantidade maior de melanina. Essa melanina ela serve para quê? Ela serve para proteger os núcleos das células, né, da radiação solar, porque você tem uma exposição, como estão vivendo na região, como essas pessoas vivem em regiões tropicais, elas estão expostas ao sol, não é isso? Com maior frequência, né? A incidência solar, de radiação solar é mais elevada, então ela tem uma grande quantidade de melanina, né, no seu tecido epitelial, e essa melanina ela serve como um guarda-chuva, ela protege as células, impedindo que a radiação ela chegue nas células, certo? Principalmente no material genético que está no núcleo das células. Por exemplo, elas possuem nariz mais alargados. Esse nariz mais alargado é para facilitar a dissipação de calor. Então, regiões tropicais são regiões bastante quentes, então elas têm que facilitar a dissipação de calor. Ao contrário de pessoas caucasianas, né? Pessoas caucasianas que têm um nariz mais afilado, não é isso? Tem uma pele mais branca, por quê? Porque tem uma incidência menor de calor, não é isso? Ela tem uma pele mais branca, ela tem incidência menor de calor. Outra questão também é a questão do nariz mais afilado, que permite uma evasão menor na respiração, dificultando assim a perda de calor, já que as pessoas brancas, originalmente, elas eram encontradas em zonas temperadas, não é isso? E polares, mais voltadas para a região polar. Então você tem uma incidência menor de sol, então consequentemente você tem uma tendência de manter o calor o maior tempo possível com você, tá ok? E da mesma maneira elas têm uma pele mais branca, com a menor incidência de melanina. Por quê? Porque como elas recebem menos radiação solar, elas não necessitam de tanta proteção assim como pessoas de pele negra, por exemplo. E aí entre essas duas existem mais variações, não é isso? Existem mais variações que não cabe a gente estar comentando aqui agora. Mas é importante que vocês entendam que a denominação de raça é para a raça humana, né? E aí o que acontece, as variações morfológicas que acontecem entre as regiões, não é isso, do nosso planeta é dado pela etnia, tá ok? Ainda, né, dentre as variações anatômicas, nós podemos classificar, né, os indivíduos de acordo com seu genótipo e fenótipo. E aí nós temos o biotipo, né? Então nós temos pessoas longilíneas, que são pessoas mais altas, pessoas normalíneas,
que são pessoas que estão dentro daquele espectro, né, aquele espectro mediano, né? E nós temos pessoas brevilíneas, que são pessoas menores, teoricamente, né? Então, aqui dentro, menores com relação à população. Então, nós temos aqui uma outra representação: indivíduos maiores, indivíduos com altura na média, indivíduos com altura abaixo da média. Então, eu sou desses indivíduos aqui. Você é qual? Você é uma pessoa que está com a sua altura na média, ou você é uma pessoa que está com a altura corporal acima da média? Eu sou isso aqui, ó, brevilíneo. Então, através dessa característica genotípica e fenotípica, nós podemos identificar, não é isso? Nós podemos identificar os indivíduos, né, em pessoas longilíneas, normalíneos e brevilíneos. Ainda outros fatores, né, outros fatores que influenciam nas variações anatômicas é o processo de evolução humana, né? Então, o processo de evolução é um conjunto de mudanças e transformações ao longo do tempo. Então, por exemplo, aqui, análise de crânios. Então, vocês puderam perceber, né, que os crânios, desde os do nosso ancestral, a parte encefálica, ela começou a aumentar, não é isso? Você percebe-se o aumento, né, da caixa cranial, percebe-se o aumento da caixa cranial devido ao crescimento do material cinzento, tá ok? E você percebe-se também a redução, né, a retração dessa parte aqui, que é a região do maxilar e da mandíbula, não é isso? Devido ao quê? Devido a processos de alimentação que foram mudando de acordo com a evolução. Então, começaram-se a utilizar, com a utilização do fogo, né, isso, começaram-se a utilizar carne cozida, carne assada. Essas carnes elas eram mais macias, então nós começamos a evoluir a ter uma arcada dentária que não fosse tão voltada para rasgar, né, para rasgar e cortar, como a gente tinha no início, tá certo? Quando se alimentava de carne crua. Isso também, essa arcada dentária aqui também, ela teve modificação graças à característica que o indivíduo adotou de cultivar vegetais, né? Então, quando ele deixa de ser nômade e passa a se estabelecer em determinadas regiões, ele se estabelece através do processo de agricultura, né? Então, quando ele começa a cultivar plantas para se alimentar, é onde ele começa a se estabelecer. E aí traz, né, essas características que nós possuímos até hoje, tá ok? E aí o mecanismo principal, né, da evolução é a seleção natural, tá ok? E aí fica para uma explicação mais específica de seleção natural para quando vocês estiverem pagando disciplina de evolução, beleza? Ainda, né, essas características morfológicas, pessoal, elas podem ser divididas, como a gente já havia dito, em normal, variações anatômicas, mas elas podem também ser características que a gente chama de anomalia, né? O que é a anomalia? É a fuga do padrão normal, só que nesse caso aqui nós temos um prejuízo funcional, o indivíduo ele não vai conseguir exercer a função daquele órgão de maneira correta. Então, essas anomalias elas podem ser internas ou externas. É importante até a gente voltar aqui no slide, ó, e vocês podem perceber que as variações anatômicas elas também podem ser externas e internas, não é isso? Então, não confunda. Pode vir numa questão, pode vir num trabalho, pode vir até numa conversa de bar, não é isso? Vocês possam estar discutindo, após acabar a pandemia, lógico, né? Vocês possam estar discutindo, não é isso, sobre variações anatômicas, e aí vocês podem, mas aí vocês podem se confundir entre variação anatômica e anomalia. Por quê? Porque variação anatômica ela pode ser tanto externa quanto interna, e a anomalia ela também pode ser tanto interna quanto externa. Contudo, variação anatômica ela não causa prejuízo funcional, e a anomalia ela causa sim prejuízo funcional. Então aqui, ó, essa anomalia aqui da união dos dedos, né, uma anomalia externa de dedos unidos, então causa prejuízo, não é isso, funcional. E nós temos aqui uma anomalia interna relacionada ao nervo ciático. Então, geralmente o nervo ciático ele passa ou por baixo ou por cima desse músculo aqui. E aí, quando uma pessoa ela tem uma anomalia relacionada ao nervo ciático,
esse nervo ele vai passar por dentro dessa fibra muscular. E no processo de caminhar, de correr, que essa pessoa possa vir a desenvolver, não é isso? Que essa pessoa possa vir a desenvolver, ela pode causar muita dor, porque vai estar um processo de vai estar pressionando esse nervo, né? Vai estar pressionando esse nervo. Então pode ter dor, formigamento, e isso é um prejuízo ao desempenho funcional, porque ao sentir dor, o indivíduo ele vai ter essa atividade de locomoção restringida, certo? Como, por exemplo, os atletas. Os atletas não correm com dor, não. Por exemplo, um atleta, um jogador de futebol, ele não corre, ele não joga com dor. Por quê? Porque ele restringe seus movimentos. Então, qualquer tipo de restrição é um prejuízo funcional. Então, nós temos aqui uma anomalia externa e uma anomalia interna. Ainda, né, nós temos o que a gente chama de monstruosidade, né? Monstruosidade é uma anomalia quando ela é bastante acentuada. Mas ao contrário da anomalia normal, né, anomalia padrão, ela gera incompatibilidade com a vida. Na anomalia padrão, você vai ter uma diferenciação morfológica que vai causar um prejuízo funcional, mas ela não vai evitar que o indivíduo ele consiga viver, certo? Já a monstruosidade ela é incompatível com a vida. Então, geralmente esses indivíduos eles já nascem mortos, né? Eles já são retirados mortos, né? Então eles são incompatíveis com a vida. Então, como exemplo aqui, nós temos uma monstruosidade chamada de anencefalia, criança que nasceu sem o encéfalo. Nós também temos outros tipos de monstruosidade, como por exemplo a ciclopia, né? Ciclopia, que é quando você tem a formação de apenas um globo ocular, né? Isso é incompatível com a vida também. Geralmente as variações anatômicas são muito acentuadas e aí o indivíduo ele não consegue nascer com vida, tá certo? Ainda, né, para a gente finalizar o nosso estudo de anatomia, existe um direcionamento no estudo da anatomia. Como eu já havia falado para vocês na aula passada, né, o estudo da anatomia ele pode ser dividido, né, em tipo de estudo. Esse tipo de estudo ele pode ser segmentado através de segmentações regionais. Então, a gente pode estudar a anatomia através de regiões, que a gente chama de anatomia regional. Vamos estudar a cabeça, o pescoço, vamos estudar o tórax, por exemplo, não é isso? Vamos estudar os membros, não é isso? Vamos estudar os membros superiores, os membros inferiores, tá certo? Então, geralmente, existe esse estudo que é compartimentalizado, né? Uma característica desse estudo regional é que ele não leva em consideração os sistemas. Então, dentro de uma mesma região, nós podemos ter vários sistemas anatômicos presentes. Então, nós aqui, né, por exemplo, no tronco, nós podemos ter o sistema respiratório, podemos ter o sistema digestório, podemos ter o sistema cardiovascular, tá ok? Então, é um estudo que leva mais em consideração o levantamento e a descrição. Esse estudo aqui, por exemplo, eles são voltados para algumas áreas específicas da saúde. Por exemplo, odontologia. Odontologia, eles fazem mais o estudo de segmentos regionais. Então, eles estudam mais a parte da cabeça e do pescoço. Tá ok? Essas outras estruturas podem ser estudadas por outros indivíduos, né? Mas, por exemplo, um médico gástrico, ele vai estudar todo o sistema gástrico, ele é especialista em todo o sistema gástrico. Então, nesse caso, quando a gente, por exemplo, fala de um médico gástrico, ele não vai trabalhar por regionalização, ele vai trabalhar por sistema, ele vai estudar o sistema do indivíduo, ele vai se tornar um especialista no sistema. E aí, o sistema, ele não respeita, quando você estuda os sistemas do corpo humano, sistemas anatômicos do corpo humano, eles não respeitam essa divisão regional do corpo, certo? Eles não respeitam essa divisão regional do corpo. Por quê? Porque entende-se que o estudo deve ser feito respeitando todo o funcionamento daquele sistema. E o funcionamento dos sistemas, eles se dão por várias regiões corporais, tá ok? Então, pessoal, a gente vai encerrando aqui a nossa primeira aula, tá ok? Vamos encerrando aqui a nossa primeira aula, a introdução da anatomia, a primeira parte de introdução à anatomia. Nas próximas aulas a gente vai ver algo mais relacionado com as divisões anatômicas, né? Os eixos anatômicos,
outras características, né, do estudo da anatomia. Então, nesse momento, a gente vai ficando por aqui e aí a gente dá continuidade no próximo módulo no estudo da anatomia, tá certo? Finalizamos, a gente vai finalizar essa introdução e, consequentemente, vamos dar entrada no estudo dos sistemas, tá certo? Vamos dar a entrada no estudo dos sistemas do corpo humano, beleza? Até mais.